Saudações a você que curte o canal particular, meu nome é Alan e vamos para mais uma aula. Meus amigos, hoje nossa aula é a continuação da aula 5. A aula 5 nós abordamos a respeito, fizemos uma introdução sobre o prompt de comando CMD e também fizemos uma breve introdução e aprendemos os comandos ipconfig, tracert, router e algumas variações desses comandos também, e o comando ping também. Então, ao todo, nós aprendemos 5 comandos e exploramos as possibilidades deles e a combinação deles com outras possibilidades, com outras comandos. A gente viu que dentro de alguns comandos a gente pode colocar chaves, né, dentro desses comandos, né, ou barra, né, digamos assim, dentro deles e combinar esses comandos aí. Então, na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento com comandos novos, né? Ou não seja novos para algum, mas é continuação da nossa aula anterior. Então, nós vamos utilizar o mesmo prompt de comando, como nós aprendemos a utilizar na aula anterior. Se você ainda não viu, eu recomendo que você veja. Eu vou deixar aqui no card, no canto superior direito, para que você clique e veja se você ainda não assistiu. E vamos dar início à nossa aula de hoje. O último comando que nós trabalhamos, ela foi o comando router, ou router, né? Não sei, minha pronúncia de línguas estrangeiras não é tão boa assim, mas acredito que dê para entender. Então, o próximo comando que nós vamos ver, né, que nós vamos aprender hoje, é o comando netstat. Vou escrever aqui para vocês entenderem, já que eu disse que a minha dicção e meu falar em línguas estrangeiras não é tão bom. Então, acho que escrito fica melhor. Netstat. E o que esse comando netstat faz? Net, em inglês, é network, ou network, não sei se a pronúncia está correta. Network é rede, stat é uma abreviação de status, ou seja, status da rede. Então, se eu tenho algum problema de comunicação na rede, eu quero saber estatística da rede, eu quero saber, por exemplo, de algum problema, né? A raiz de algum problema, porque, exemplo, tem duas máquinas que não se enxergam na rede, duas máquinas que não se comunicam na rede, por exemplo. Eu quero saber se como é que está o status da conexão dela, quais são as portas que estão sendo utilizadas, quais são os protocolos que estão sendo empregados nessa máquina e tudo que está saindo e entrando dessa máquina. Se ele está utilizando o protocolo DP, o protocolo TCP e outros protocolos de rede que ele está utilizando, como o IMAP para e-mail, como o POP1, POP2, POP3 para e-mail também, e outros protocolos também. Então eu quero saber o status dessa rede. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar a palavra netstat e vou apertar Enter. Então quando eu aperto Enter, ele vai exibir aqui, ó, no canto esquerdo superior, conexões ativas, e aqui, ó, é o endereço local, e aqui é o endereço externo. Então aqui no endereço externo, ele pode colocar o MAC address, né, colocar o endereço do host, né, ou do coisa que está saindo, e aqui o endereço de saída dele, o endereço local. Então eu tenho aqui no primeiro ponto, né, aqui a abreviatura de proto, que é protocolo, o endereço local, o endereço externo e o estado dele que ele está. Então quando eu tenho esse codinome aqui, established, não sei se assim se pronuncia, eu quero dizer que essa comunicação está ativa e ela está. Os dois lados podem enviar e receber informações. Quando ela está em time wait, significa que ela está em espera. Então ela tá já feita essa conexão, ela já está, já está pronta, só esperando o tráfego de dados. Então tem aqui conexões com esse tipo de conotação. Todas elas aqui até então são TCP. Então aqui eu tenho outras aqui também, e aqui eu tenho algumas que estão até com o nome de servidores aqui. Eu acredito que sejam nomes de servidores que estão hospedando informações. Eu tenho aqui embaixo, se vocês verem, um arquivo do TeamViewer, por exemplo, que eu estou transferindo o arquivo entre dois computadores. Então, nessa transferência de arquivos aqui, eu tenho, no caso aqui, todos esses protocolos aqui, que significam os protocolos de saída. Veja que todos eles têm o mesmo endereço. Então, ele está utilizando várias portas da minha máquina para poder receber informações de um computador da rede local. Eu tenho outro computador nessa mesma rede
que ele está enviando pedaços, né, de dados, né, pacotes, por várias portas diferentes, e aí por isso que ele está com o mesmo endereço de IP, e aqui no caso ele está mostrando o nome do meu computador que está recebendo, e aqui no caso o computador que está me enviando, que é o IP do outro computador. Já aqui no caso são sites que eu estou acessando, esse RUMOW ANX R125938, são conexões externas. Tem, aqui no caso vocês não estão vendo, mas tem navegador aberto, como o Opera, por exemplo, e aqui eu tenho conexões, ó, dos servidores em que eles estão hospedados. Aqui na parte de baixo, 192.168.0.113, aí tem 2 pontos e mais um número final, é o número dos servidores em que estão hospedados. Então, aqui eu enxergo as conexões que estão saindo e entrando na minha máquina e posso ter uma ideia. Por exemplo, eu tenho 2 máquinas que não se comunicam, então através desse status aqui de conexões ativas, eu posso entender que a outra conexão não está ativa, ou que ela está ativa, mas não está recebendo informações. Então, dessa forma, eu consigo entender problemas que estão acontecendo através do status que eu tenho nessa rede. E ele também pode ser combinado. Por exemplo, eu posso ter um resumo disso daí, em vez de aparecer todos esses números aqui, eu posso digitar netstat, e colocar -e. E aí ele vai me dar um resumo geral, a quantidade de bytes recebidos e a quantidade de bytes enviados. Então aqui tem o unicast, né, que é quando eu envio vários dados simultâneos e recebo também. Aqui eu tenho o número de pacotes enviados e recebidos, erros e pacotes descartados e protocolos desconhecidos. Então tem aqui um resumo geral dessa conexão aqui, que também é bem interessante, ainda mais para quem gerencia a rede, para quem administra a rede. Esse é um dado bem relevante, bem importante. E assim como os outros que nós havíamos trabalhado anteriormente, o netstat também a gente pode colocar help ao lado dele, que ele vai mostrar qual... Perdão, o netstat não pode fazer isso. É o próximo comando que a gente pode colocar help, que ele mostra mais possibilidades. Então o que a gente trabalhou foi netstat-e, que ele mostra de maneira resumida o status da nossa rede, seja local, seja as que estão conectadas fora do computador. O próximo comando que a gente vai usar é o protocolo ARP, ou ARP. Esse protocolo, ele trabalha com a resolução de endereços MAC. Resolução que eu falo, no caso, ele vai te mostrar os endereços MAC em que 2 conexões estão estabelecidas. O endereço MAC, por exemplo, do meu endereço de saída, né, o meu de origem, e o meu de destino. Ele vai criar como se fosse uma planilha em que ele vai fazer o endereçamento dos IPs e vai fazer uma análise, né, do MAC, que o MAC é uma abreviatura de Media Access Control, ou protocolo de controle de acesso. Então ele vai mostrar os protocolos, né, como se fosse uma tabela, e aí, eu digitando esse comando e apertando Enter, ele vai... Perdão, tem que digitar ele e colocar, por exemplo, ARP, e colocar traço A, por exemplo. Então aqui, ó, tem o meu endereço IP e o endereço MAC, né, o endereço físico de todos os hosts, né, que eu tenho aqui conectados ao meu computador, e as minhas subredes aqui. Então aqui eu tenho o endereço físico dele, e tem se ele é estático ou se ele é dinâmico. Então ele me mostrou aqui o status da rede, né, do MAC, do endereço MAC, e aí eu posso ver se o endereço IP que eu quero ele está se comunicando com o endereço MAC de destino, e se não está tendo nenhuma perda, nenhum tipo de problemas no meio do caminho. Então o ARP a gente vai ver uma associação entre endereços MAC e endereços IP. Então a gente vai ver qual IP está trabalhando para cada tipo de MAC diferente, né? Como é que está sendo essa comunicação, a gente consegue ver isso de maneira detalhada. A gente também, na verdade, esse ARP, ele é um resumo, ele pega, na verdade, o que está dentro do chamado cache do Windows. O cache é uma memória temporária do Windows, e aí esse cache ele exibe esses resultados que a gente está vendo aqui na tela do prompt de comando. Então, se a gente tiver que observar um IP de cada MAC aqui específico, até mesmo como nós vimos naquela nossa aula de configuração de roteador, se a gente quiser, por exemplo,
restringir algum MAC da rede, a gente pode utilizar essa tabela aqui e colocar lá na tabela de dispositivos indesejáveis naquele nosso roteador e impedir que ele se conecte ao nosso dispositivo. Então, o próximo comando que nós vamos ver, que nós vamos aprender, é o comando nbtstat. nbtstat. O que esse comando faz? Bom, ele é daquele tipo de comando em que a gente pode aplicar um outro comando ali junto com ele. A gente pode agregar dois comandos e ter um resultado. Então, esse netbstat, o que ele vai fazer? A gente na rede, quando a gente quando a gente viu em ipconfig, quando a gente viu em netstat ou em outros comandos que eximem status da rede, a gente percebeu que eles não mostram, às vezes, o nome certo do dispositivo na rede, o nome do computador, o nome do notebook, o nome do servidor, o nome de certas coisas na rede. Então, essa questão de domínio de nome, às vezes é um problema para que a gente ache certo tipo de máquina. Então, esse netbstat, em algumas redes, o Windows coloca o nome de quase todas as máquinas como netBIOS. E aí, como ele bota esse comando como netBIOS, ele é complicado a gente achar a máquina que a gente quer e saber o status dela. Então, esse netbstat, o propósito dele, na verdade, é nos mostrar, nos auxiliar, para que a gente consiga descobrir quais os nomes da máquina na rede e também para a gente solucionar problema de conflito de nomes ou outro tipo de problema como esse. Então, eu vou abrir aqui o nbtstat help, ele vai mostrar as possibilidades que eu tenho com esse comando. Então, eu vou colocar aqui o netbstat. Aí aqui, se eu apertar netbstat e clicar com a letra A, por exemplo, ele vai mostrar o status do adaptador. Ele dá uma lista as tabelas, de nomes de máquinas remotas segundo o seu nome. Clicar aqui, exibe a estatística de protocolo e as conexões de TCP atuais que usam netBIOS, sobre TCP e IP. Como eu não tenho nenhuma conexão dessa atual, ele não mostrou nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de coisa, mas caso eu tivesse uma rede de maior porte e utilizasse essa tecnologia, ele iria me trazer um resultado. Como eu não tenho, ele não me mostrou esse resultado. Eu vou colocar aqui com A maiúsculo para ver se... não tenho sessões realmente. Tentar ver se ele tem algum cache aqui de sessões anteriores, para ver se ele... Pronto, ele mostrou aqui. Ele diz que não tem um cache. Realmente, esse computador aqui eu instalei o Windows há pouco tempo e não cheguei a fazer o uso desse tipo de protocolo, esse tipo de uso no computador. Mas caso eu tivesse uma rede que tivesse isso, ele ia mostrar isso. Então aqui eu tenho outras opções, que ele vai mostrar o nome dos netBIOS locais, o R ele vai mostrar os resolvidos, o R maiúsculo vai recarregar, ou seja, ele vai limpar a tabela, os nomes de caches remotos, e -S ele vai mostrar as seções dos endereços IP de destino. E o S minúsculo vai mostrar a lista de seções que converte endereços IP de destino em nomes de netBIOS de computador. Mas como a gente não tem aqui na nossa máquina, não vai dar para a gente poder aplicar e mostrar os resultados. É mais para título de didática mesmo. Mas fica aí, caso vocês precisem desse tipo de informação, esse comando ele vai resolver bem. O próximo comando que a gente vai ver aqui é o comando hostname, ou hostname, que escreve assim. E eu acredito que ele tenha também, assim como o netstatus, netstatus, ele também tem um help que tenha outras atribuições a ele. Não acredito, acho que é só no PowerShell que ele tem esse tipo de coisa. Eu vou colocar aqui -S para ver se ele me retorna aqui. Vou colocar ele puro aqui, então. Esse hostname, ele mostra o nome do computador local em que eu estou logado, Claro que a gente tem outras formas, a gente pode entrar em painel de controle, sistema, e lá em sistema a gente vê o nome do computador. Ou a gente pode usar o executar e o comando dx-diag para poder fazer a mesma coisa. Mas como a gente talvez estiver num painel de controle ou num console como esse CMD, nós podemos, na verdade, fazer usar esse comando, hostname
que ele vai mostrar o nome do computador que é exibido na rede. Mas existem outras possibilidades que a gente pode identificar, o que a gente chama de escopo ou nó de IP, que são outros computadores que estão conectados a esse para poder, através de acesso remoto, outro tipo de coisa. Então esse comando hostname é bem interessante, porque a gente consegue também até ver se tem algum outro computador remotamente conectado ao nosso. O próximo comando que nós vamos ver é o nslookup. Não sei se assim se pronuncia, mas o comando ele é esse, nslookup. Esse comando ele serve para a gente resolver problemas com DNS. O DNS, relembrando, ele quer dizer Domain Network Service, ou seja, ele converte os endereços numéricos em endereços algébricos, ou o contrário também. Ou seja, quando eu digito uma palavra, né, eu digito, por exemplo, num browser, né, num navegador, eu digito a palavra www.google.com.br, a máquina não entende caracteres, não entende palavras. Então, existe um protocolo que converte aquele endereço que eu coloquei em palavras, né, em coisas que são legíveis ao ser humano, ele converte em números que é entendido por máquina. Então, ele converte um endereço, aquele nome, em endereços IP. Então, o DNS, muitas das vezes, ele tem um problema de tradução. Às vezes ele tem um problema, alguns engasgamentos ou alguns tipos de gargalo, em que ele não acha, ele dá aquele erro, famoso erro 404, que não foi possível encontrar a página, outros tipos de problema. E esse nslookup, ele ajuda a resolver esse tipo de problema. Então basta eu digitar ele aqui, e aqui está mostrando o servidor, por exemplo, DNS.com, aqui o endereço, né, que eu tenho da minha máquina, né, 192.168, e assim eu posso, por exemplo, digitar o endereço que eu quero aqui. Aí aqui ele vai então aqui quando eu digitar aqui, ele vai me dar informações a respeito, ó, do DNS que está sendo utilizado para poder acessar esse site. Então aqui embaixo eu tenho eu posso também digitar no browser, né, o endereço do DNS, que eu também consigo achar o endereço do site. Então, para resolver conflitos de IP ou conflitos de algum problema que a gente tenha com DNS, né, de algum site, ou não, até mesmo de um servidor, por exemplo, a gente pode fazer esse tipo de consulta aqui, ou executar esse tipo de comando para que a gente resolva esse tipo de problema. Eu vou apertar aqui Exit, que a gente vai sair desse nó aqui, ou desse laço aqui de repetição do console. Vamos voltar para nosso painel padrão aqui. E o próximo comando que eu queria passar para vocês é o famoso patch-ping, que escreve P-A-T-H ping. O patch-ping, ele é um utilitário, né, que ele tem uma semelhança muito grande com o Tracert, aquele que a gente usou, né, Tracert ou Tracert, né, e ele é uma ferramenta que ele combina os melhores aspectos do Tracert e do ping, ou seja, ele vai combinar a estatística de tempo de resposta, que a gente viu, né, no ping, ele envia pacotes para um destinatário e calcula o tempo de resposta que aquele destinatário recebeu aquele pacote. Então, o destinatário recebeu aquele pacote, ele envia um sinal chamado de bitstuff, que esse sinal quer dizer que ele recebeu todo o pacote sem nenhuma falha, sem nenhuma perda. Então, a confirmação de que aquele pacote recebeu. Isso em TCP/IP porque é um protocolo confiável. É um protocolo que ele garante a chegada dos pacotes. Em UDP não faz o menor sentido porque ele é um protocolo não confiável. Então, o ping ele vai calcular o tempo de resposta e o path, né, no caso patch, ele vai mostrar a estatística de tráfego que a gente tem aqui na rede. Então, deixa eu botar patch ping, por exemplo, e a gente vai, por exemplo, colocar mesmo www.google.com.br. E agora ele vai começar os saltos, né? Ele saiu no passo número 1, passo 0, na verdade, né? Foi sair aqui do meu desktop para o roteador. O roteador ele acessou a rede externa, né? Ele passou pelo proxy, né? Foi para o servidor externo, o gateway, né, do externo, e aqui agora são os roteadores que ele está passando pelo caminho até ele chegar no servidor de destino, que é o do Google. Agora ele está fazendo a estatística, ó.
Aqui embaixo, como não poderia deixar de ser, porque ele é uma junção do ping com o tracert, ele está calculando a estatística do tempo em segundo, 275 milissegundos, mas ele está calculando ainda para mostrar a quantidade de pacotes que foi enviado e o tempo de resposta e mais a rota desses pacotes. Então, após 300 segundos, né, ou melhor dizendo, após 5 minutos, o PET ping ele concluiu a ação dele. Depois que ele faz o mapeamento e o rastreamento da rota, ele faz um cálculo aqui, dá uma estatística bem detalhada. Eu tenho aqui, por exemplo, o tempo que ele permaneceu dentro de cada um dos roteadores aqui. Ó. Ele permaneceu 2 milissegundos dentro do roteador daqui da minha casa, depois mais 3 milissegundos no de saída, até ele chegar. O que demorou mais tempo foi esse roteador número 5 aqui, que é o 10, 10, 40, 125, que ele demorou 12 milissegundos aqui no coisa aqui. E aí, no caso, ele ficou aqui, o pacote perdido ou enviado, por exemplo, aqui é 1% do pacote, parece que foi meio que perdido, né, corrompido nesse roteador aqui. Então aqui a gente consegue entender que tem alguns roteadores, alguns caminhos, algumas rotas que às vezes o ISP, né, nossa operadora de internet, ele mapeia e às vezes isso que às vezes causa gargalo, né, o tempo de resposta grande, uma latência baixa, uma latência alta na nossa latência e tempo de resposta na nossa rede. E com esse comando a gente consegue entender melhor por que isso acontece e consegue trazer uma solução. No meu caso aqui, tem algumas rotas que eu posso sim, através de outros programas, que a gente pode ver posteriormente, a gente pode alterar alguma dessas rotas aqui. Mas tem algumas coisas que só a gente entra em contato com a operadora para poder resolver. E outro comando que eu queria passar para vocês, ainda nessa aula, é o comando chamado netdiag. netdiag. Então, o netdiag, ele é um comando que net, né, network, como o próprio nome sugere, a sintaxe, a abreviação de network, diag, diagnóstico. Então, é uma ferramenta de diagnóstico que a própria Microsoft, né, desenvolvedora do Windows, ela criou para que os usuários, né, ou administradores de rede, pudessem resolver problemas de rede no computador. Então, por exemplo, eu tenho um adaptador de rede, um driver que não está bem conectado, que não está atualizado, ele vai atualizar. Por exemplo, eu tenho um problema de rede em que eu tenho uma duplicidade, né, de IP ou portas que estão sendo subutilizadas ou esteja com gargalo, ele vai resolver. Qualquer tipo de problema de rede, por exemplo, se for um Wi-Fi em que o sinal não está chegando bem, se ele está utilizando um canal que não é bom para o Wi-Fi ou de protocolos, ele vai alterar. Então, ele vai fazer uma leitura geral aqui no computador e vai fazer com que ele faça um diagnóstico primeiramente. O diagnóstico vai exibir estatística do que precisa ser melhorado. Então, se eu botar /fix, por exemplo, fix, que é a solução de problemas em inglês, ele vai resolver todos esses problemas. Só que, falando em problema, eu estou com um aqui, que é o seguinte, ó, quando eu dou o comando, ele diz que ele não é reconhecido como comando interno. E eu descobri que a solução para esse daí é eu baixar um chamado KB, que é um pacote de soluções de problemas da Microsoft, para poder atualizar e fazer com que o console, né, o prompt de comando, ele aceite esse comando aqui, porque ele é como se ele não estivesse interpretando. Eu tenho que também alterar algumas variáveis de ambiente, mas essas explicações é mais para quem é da área de manutenção de computadores. Mas, então, assim, para não onerar o tempo de vocês, porque já se passou bastante tempo desse vídeo, e também para a gente não perder mais tempo, digamos assim, eu queria passar para vocês até isso daqui. Depois vocês podem tentar na casa de vocês esse comando netdiag, ou depois que eu conseguir atualizar aqui, eu posso também fazer uma outra aula mostrando o complemento dessa, que vai ser essa demonstração desse comando netdiag funcionando, e vocês vêm aí e me passem o feedback, se ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa assim do tipo, e aí eu vou ajudando vocês na medida do possível.
Como esse computador aqui ele é bem recente, que eu instalei o sistema nele, talvez ele não esteja com o KB, né, que é um pacote de aplicativos de problemas utilitários da Microsoft que permite fazer esse diagnóstico e resolução de problemas. Mas, em síntese, ele é mais ou menos isso. Ele deve avaliar o computador, ele deve fazer uma leitura do computador em torno aí de mais ou menos também umas meia hora e resolver o problema também mais ou menos em mais 15 minutos. Então, total de uns 45 minutos para poder resolver todos os problemas, dependendo da quantidade deles. Então, por hoje eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Agradeço pela audiência de vocês e até a próxima.